Ótimo. Então, vamos lá, é uma alegria estar aqui, né? Mais uma vez, obrigada a todos. E, assim, né, como a embaixadora Luísa bem nos apresentou, o fenômeno migratório, ele é dinâmico, né, e tem esse dinamismo muito pautado no contexto dos países de origem e de acolhimento. Então, para a imigração brasileira, não é diferente, e ao longo dos anos, de todo esse tempo, se mostrou assim, e também para a migração brasileira, claro, para Portugal e para os Estados Unidos, como daqui a pouco o Álvaro vai nos apresentar. Então, falando um pouco aqui desse estudo, né, desse livro, que traz o estudo sobre a migração brasileira para Portugal, o livro está estruturado e foi estruturado de acordo com dados estatísticos, apresentando, então, motivações, influências, fatores de atração e repulsão, perfil dessa comunidade ao longo do tempo, ocupações e também evolução desses números através dos capítulos, de 6 capítulos, mais a conclusão, que estão aqui. Então, nós tratamos a divisão desse período, como a embaixadora Luísa já nos apresentou. Não foi fácil, né, porque essas demarcações elas não são muito precisas, foi um dos nossos desafios, a imigração bilateral, os brasileiros em Portugal, e aí nós apresentamos também o novo fluxo, que a gente está chamando de novo fluxo, que é a migração brasileira para Portugal a partir de 2010. E aí nós fizemos, né, além dos dados estatísticos, as motivações, influências, fator de atração, repulsão e tudo mais que foi apresentado no livro, também foi estruturado a partir de uma pesquisa que foi realizada com 822 respondentes em Portugal, com uma valiosa contribuição dos consulados e embaixadas, lá através do Itamaraty aqui, né, que a embaixadora Luísa nos fez, né, foi parceira também, além do capítulo 1, para essa pesquisa. Então, falando um pouquinho aqui de motivações para o país de destino, motivações para a imigração e para o país de destino, o que nos apresentou essa pesquisa? Assim como outras diásporas, né, para os brasileiros em Portugal, as principais razões para a migração também são razões econômicas, assim como também a migração brasileira para vários outros países, né? Como o Brasil nós não temos, felizmente, graças a Deus, catástrofes climáticas, guerra civil, nem outra, então a migração ao longo do tempo, a migração brasileira se pautou muito no nosso cenário econômico, político e nos contextos econômicos do país de destino. Então, as principais razões para a migração foram pelo cenário político, social e violência, aumento da violência no Brasil, identificado, então, através dessa pesquisa. Para trabalho foi o segundo bloco, e estudos, já o terceiro motivo com maior expressividade. Estudos, né, se mostram para Portugal nas últimas décadas como um fator interessante da imigração brasileira para lá. E para o país de acolhimento, né, quais foram os fatores que influenciaram a escolha de Portugal como país de destino. E aí as redes interpessoais, né, as redes sociais se mostram aqui como uma grande força, assim como para outros fluxos migratórios, um fator que impulsiona e que atrai. Então, ter parentes, amigos que já viviam em Portugal foi o principal fator para a escolha de Portugal como país de destino. E aí, isso, né, para todo o grupo de imigrantes. E por Portugal ser um país, por gostar de Portugal ser um país muito acolhedor, com qualidade de vida, custo, etc., foi o segundo fator mais apresentado, e o idioma fortemente um fator também que influencia, e aí nós temos os outros fatores aqui. Aqui a gente traz um extrato só da pesquisa, né, e do que foi apresentado no livro, que está disponível no site da FUNAG para download gratuito. E aí temos a transnacionalidade, renda e empreendedorismo. Nas últimas décadas também, né, a transnacionalidade se mostra como um campo de estudos muito interessantes,
e aí as telecomunicações, a evolução da tecnologia para as telecomunicações, para o próprio transporte, favoreceu bastante a transnacionalidade. E aí também a gente apresenta no livro, também estão apresentados como estão os brasileiros com relação a esses 6 fatores de transnacionalidade: turismo, comércio, transferência de remessas e investimento transnacional. E aqui a gente vai tratar um pouco mais da questão de renda e empreendedorismo pelo foco, próprio foco, né, da NEGEP e do seminário. Então, as remessas são talvez a forma mais palpável, mais fácil de comprovar a transnacionalidade, né, além de tantos outros, cultura, etc., mas as remessas são, apesar de toda a dificuldade, né, porque muito das remessas são enviadas de formas por meios não oficiais, então acaba que isso influencia muito na estimativa desses valores. As remessas ainda são um ponto bem interessante e muito delas são utilizados para empreender na origem pelos familiares ou quando o imigrante retorna. E aí, considerando, né, já fazendo uma conexão forte da imigração com o empreendedorismo, gostaria de trazer aqui a definição de empreendedorismo de Schumpeter, né, que define define empreender aquele ato que inova o ponto, inova ou cria novas formas de transformação, tanto daquele setor, daquela atividade, quanto daquele território também. Então, trazendo o conceito de empreendedorismo de Schumpeter para o nosso tema aqui de hoje, né, migração, o próprio ato de emigrar é um ato empreendedor, porque a pessoa sai, né, aquele indivíduo sai de onde ele está para buscar uma vida melhor para si, para os seus familiares, e transformando também, tanto, né, impactando tanto no país de acolhimento, quanto também no país a terra natal, né, no país de origem. Então, os brasileiros em Portugal, né, a amostra dessa pesquisa se mostrou quanto à renda que a maior parte das remessas, 63,3% das remessas, são enviadas não por aqueles que têm maior rendimento, mas sim por aqueles que têm renda entre 557 euros e 1.671. O segundo, a renda diretamente anterior, e em seguida a renda entre 1.600 e 3.300 euros. E aí, com relação às faixas de renda, também a gente tem uma concentração nessas rendas, nessa faixa de renda entre 557 e 1.671 euros, e aqui podemos fazer uma análise de como estão localizadas essas pessoas, como estão localizados esses imigrantes brasileiros com relação à faixa de renda e à atividade que exercem em Portugal, no país de acolhimento, né? Então, a primeira coluna, nós podemos observar que 83%, 89%, 87%, essa maior faixa, esse maior percentual, são os que têm a renda menor que 557 euros e que não exercem atividade para a qual foi qualificado na origem, ou seja, aqui no Brasil. E aí vai aumentando gradativamente. Aqui, com relação a investimento, né, foi perguntado também que tipo de investimento, onde a remessa, ou onde era aplicada, e também que tipo de investimento aquelas pessoas tinham e onde investiam. Então, nós temos 3 grupos. Um primeiro grupo que investe somente no Brasil, depois temos um percentual que somente em Portugal, e também um percentual daqueles que investem nos 2 países. Então, que investem somente no Brasil, ainda estando em Portugal, 54% dos 49% que responderam ter algum tipo de investimento, investem somente no Brasil, e aqui, mais uma vez, a gente consegue perceber de forma muito clara e muito objetiva a transnacionalidade também, essa conexão que existe entre a origem e o país de acolhimento. Que investem somente em Portugal, cerca de quase 21%, e que investem nos 2 países, quase 25%, 24,9%, que investem em Portugal
e no Brasil. E aqui nós perguntamos também quais os tipos de investimentos. Então, assim como também imigrantes para outros países, imóveis para aluguel a maioria, onde está a maioria dos respondentes. Logo em seguida, nós temos poupanças e outras aplicações financeiras, e gostaria de chamar-lhes a atenção para essa parte, para esses dois itens aqui, que são terras ou empresa. Por quê? Terras ou empresa e os imóveis para aluguel são efetivamente opções de investimentos que geram renda. Então, nós temos um percentual interessante, né, de empreendedores, 19, quase 20% de empreendedores brasileiros que estão em Portugal e também que têm empresas no Brasil ou nos dois países. Bem, esse é um pouco só, né, assim, um extrato do livro que nós gostaríamos de apresentar. Aqui eu foquei mais na pesquisa, né, a embaixadora Luísa, muito bem, nos fez a apresentação do contexto, o Vitor vai falar também da questão empreendedora, né, de alguns outros dados, e fico à disposição